Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos Outros. E o título é Graças por um benefício concedido a outro. Então vamos fazer a leitura. Aquele que não está dominado pelo egoísmo se rejubila com o bem que chega a seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Conosco nessa noite, nós vamos convidar o nosso amigo Walter Vaz para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite, gente. Vou tentar de novo. Boa noite. Como hoje somos poucas pessoas, se não quiserem, não tem problema não. Será que vocês poderiam chegar mais para frente um pouquinho, para a gente ter um calor humano mais aqui perto, por favor? Muito obrigado. Bom, gente, eu chamo Walter Vaz, frequento o movimento espírita na Casa Joana d'Arc. Agradeço a vocês por ter saído lá dos seus lares, né, no feriado, por estar aqui com a gente. Vamos tentar estudar um pouquinho aqui hoje e sair daqui melhor do que entramos. Se eu conseguir passar para vocês, ao menos um pouquinho desse estudo, um pouquinho que seja para cada um de vocês, eu vou ficar muito satisfeito e a gente pede que a espiritualidade esteja comigo, me intuindo, para que eu possa passar para vocês o melhor desse estudo. Quando o Eurípides me passou esse estudo, o estudo de oração, prece e reza. Aí a gente fala assim, será que existe alguma diferença de reza, oração e prece? Aí a gente busca, estudando, que no fundo quase não existe diferença. Mas a reza, o que é uma reza? Uma reza era usada desde os tempos primórdios, quando se falava muito numa rezadeira. Aquelas pessoas aqui, muitos já viram falar que tinha a rezadeira, ou a benzedeira, né? O que se fazia? Levava as crianças para benzer, ou para que aquela pessoa rezasse, né? Ela tinha ali como um raminho, algo assim, para fazer aquela reza. Então, era uma forma de rezar, era uma forma de oração, era uma forma de prece. Então, a prece, ela tem vários tipos, vários motivos, e é como se fosse, a diferença da reza é que a reza, ela é mais uma oração escrita, ou repetida. Às vezes se repete muito numa reza, porque se você pegar uma reza escrita, você vai rezar só aquilo todas as vezes. A diferença da reza para a oração está aí, porque a oração, ela tem que sair do coração, é um sentimento diferenciado, não precisa de muitas palavras, né? Não precisa de uma reza grande, de uma oração grande. E a prece também é nesse sentido, né? A pessoa faz uma prece, ela faz essa prece do coração. Às vezes, sim, às vezes até pega uma oração escrita e vai ler essa oração. Então fica sendo prece, reza, oração, quase que dá no mesmo. E cada um tem o seu jeito de rezar
e o seu jeito, né, de orar. Só que a oração te leva num sentimento mais profundo com Deus. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ir vendo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz algumas perguntas, e nós vamos ver aqui hoje o sentido da reza, o sentido da prece e o sentido da oração, né? Então, como está as nossas preces e as nossas orações? Aí cada um agora vai levar no seu íntimo como está o sentido das suas orações. Ao levantar, vocês têm feito uma oração? Ou pega o celular para olhar a primeira mensagem do WhatsApp? Ao dormir, ao deitar para dormir, como está a oração de vocês? Vocês têm feito uma prece de agradecimento pelo dia? Então, isso tudo nos leva a pensar que de manhã cedo, hora que acordar, que você sentar na cama, a primeira coisa que a gente deve fazer não é olhar hoje o WhatsApp. É agradecer por ter de novo mais um dia e fazer essa oração com o Pai. Não precisa ser uma oração comprida, nem muito longa, porque a oração não é uma palestra. Uma palestra, sim, leva mais prazo, mas a oração pode ser curta. A oração pode ser apenas dizer assim: obrigado, meu Pai, por mais um dia. Que o Senhor me proteja nesse dia. Faça com que esse dia seja de um dia bom, um dia de bom proveito. E que vocês façam a mesma coisa ao deitar. Agradeça pelo dia, agradeça pelas coisas que aconteceram, até mesmo aquelas coisas que não saíram muito certas, que vocês possam agradecer. Ou vocês, quando eu estou falando vocês, é todos nós, né? É porque no nosso corre-corre de hoje, a gente não lembra disso. Então não devemos, gente, deixar de pedir cedo a proteção e à tarde, à noite, quando for dormir, agradecer. Isso eu gostaria que vocês frisassem bem, e aquele que não tem costume de fazer isso, que de hoje em diante passe a fazer isso, porque você vai ver que o seu dia vai ser mais proveitoso e vai ser muito mais tranquilo a sua noite, né? Então, gente, a prece é uma ferramenta para nos ligar a Deus. Todos nós tínhamos uma ideia de um Deus, um velhinho lá em cima, né? Um velhinho olhando todo o universo. Só que o universo era apenas a Terra. Não existia mais planeta para nós. Só existia a Terra. Era 4 pilares no horizonte, né? A gente olhava lá no horizonte e falava assim, lá o final do mundo. Tanto era a nossa ignorância, né? Hoje nós sabemos que existe bilhões e bilhões de galáxias, e todas habitadas. E a gente achava também que era só a Terra que era habitada. Então, a gente ligar a Deus, a única ferramenta que a gente tem é a oração. Quando Jesus saía para os montes, Jesus orava por nós. E Jesus também orava para que ele tivesse força para suportar a missão que ele teve. Ele veio com essa missão de nos ajudar, de nos guiar, como hoje ele é o nosso mestre. Mas Jesus também subia no monte para orar. Não era, quer dizer, que por ser o Cristo, que ele deixava de orar, não. Ele orava até para aqueles que o acompanhavam. Então, a nossa ferramenta para ligar a Deus é a oração. Ou a reza, ou a prece, como se fala, né? Então, gente, Jesus nos ensinou
Quando os apóstolos perguntou como se fazia para rezar, Jesus ensinou apenas uma oração, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso tem uma profundidade tão grande, né? Mas de tão grande, que nas suas poucas palavras, a gente às vezes vai falando repetidamente, mas não vê o fundamento que tem ali. Pai nosso que estais nos céus. É aquilo que eu falei, a gente imaginava que tinha um velhinho lá em cima cuidando de todos nós. Mas esse Deus não é mais um velhinho, a gente já aprendeu que Deus é onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas. E onipresente, que Deus está em todas as coisas. Ele está... Vocês já viram um piolho de galinha? Num piolho de galinha está Deus, porque ele tem vida. Numa planta, por menor que seja, está Deus. Então Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Aí a gente costuma fazer as barganhas. Todas as pressas nossas costumam ser barganhas. A gente primeiro pede a Deus, ó, meu Deus, se o Senhor me fizer isso, eu faço isso. Quer dizer, a gente quer barganhar com Deus. E por que nem todos os pedidos de nossas orações, de nossas preces, são atendidos? Porque Deus sabe a hora e o momento que a gente precisa das coisas. E a maioria das coisas que a gente pede é que a gente não pode ter no momento. Porque em vez de ajudar, seria o pior para nós. Eu tenho quase certeza que aqui o maior pedido que tem para Deus é ganhar na loteria. E a gente, às vezes, não está pronto para ganhar na loteria. Por que a gente ora e não ganha na loteria? É porque a gente não está pronto para passar por esse momento da riqueza. Porque às vezes você seria rico momentaneamente, né, de financeiro, mas você perderia sua alma. Perderia, sim. Que a gente sabe que a nossa vida ela é eterna, né? A gente não perde essa vida, mas a gente vai ter muita dificuldade para ser feliz. Talvez aquele dinheiro vai nos prejudicar muito mais. Isso é só um exemplo que eu estou dando aqui. Porque, às vezes, o pedido que a gente faz na oração, a gente não está pronto para receber. Ou, às vezes, recebe lá na frente, e você nem lembra. Ou, às vezes, já até recebeu. Agora, você quer ver lembrar de Deus? É quando a coisa aperta. Quando chega uma doença, uma coisa assim, todo mundo lembra de Deus. Até aquele que fala que é ateu, a primeira coisa que ele fala é: oh, meu Deus, me ajuda. Ué, mas, meu Deus, como? Se você não acredita em Deus. Então, é um momento de todos nós ficarmos refletindo na oração. E Jesus nos ensinou o seguinte: quando for orardes, que a gente entre no seu quarto, né? Ele falava: entre no seu quarto, feche a porta, e ali você vai fazer essa ligação com Deus. Pode ser esse quarto material que a gente tem na casa da gente, mas o que eu referia não é esse quarto, o quarto íntimo de cada um da gente. Esse quarto que Jesus referia, que a oração, quando você faz ela no seu íntimo, voltar para dentro de você mesmo, para fazer essa ligação, é de muita profundidade. E às vezes a gente fala: oh, não, se Deus quiser vai dar certo, mas sem sentimento e sem nada, né? Então, gente, Jesus nos ensinou essa oração do Pai Nosso, que vocês vão vendo. Pai nosso que estais nos céus. Aonde que é os céus? A gente sabe que existe muitas moradas, como Jesus disse, né? E a gente está no prova e expiação agora, aonde o mal ainda é maior. E está entrando a regeneração. Aí então vem um mundo de provas, nós estamos no prova e expiação, aonde o mal ainda predomina.
Mas vamos passar por regeneração, aqueles que se esforçarem, né, é claro. Depois a gente vai para os ditosos até chegar no mundo dos felizes. Ainda muita gente não acredita nisso. Mas para que a gente possa chegar nesses mundos onde o bem é maior do que o mal, a gente precisa estar sempre em comunicação com Deus, nessas orações. Então, a intenção para Deus na oração é o que vale. Quando você pede, às vezes, a gente costuma, às vezes, já vai assim, muita gente já vai para o centro, ou outros já vai até para a igreja, né, católica, ou crente que seja. Às vezes passa um companheiro e fala, oi, reza lá para mim. Não tem isso? Mas, será que é válido você rezar para uma outra pessoa? Então, quando você faz isso de sentimento, você vê que a pessoa está passando por uma dificuldade, e você pensa, oh meu Deus, faça com que as amarguras daquele companheiro passem. Talvez ela nem vai se passar, mas às vezes, pela sua fé que você teve de fazer uma oração por ele, vai fazer com que ele tenha forças para suportar aquela prova que ele está passando. Às vezes a prova não é retirada, porque às vezes ele tem que passar por aquela prova, mas ele vai ganhar muita força para vencer a sua prova que está passando no momento. Então, às vezes, sim, orar por outra pessoa é muito válido, né? Então, gente, o tamanho da prece também não importa. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já viu contar a historinha do José. É uma historinha até simplesinha, mas que, para quem não sabe ainda, tem um grande fundamento. Eu não sei se essa historinha é verdadeira ou se alguém inventou, mas não importa. O que importa é que ela é de um grande fundamento. Que José, um vendedor de picolé, não discriminando vendedor de picolé, viu, gente? Passava na porta da igreja, deixava seu carrinho na porta da igreja, entrava lá dentro, ia lá na onde ficava Jesus lá, que os católicos chamam de sacristia, né? E falava, ô Jesus, eu estou aqui, eu sou o José. E ia embora. Todo dia o José fazia isso. Aí o padre ficou invocado com aquilo, porque todo dia que o José fazia isso, né? Ele só chegava lá e falava baixinho, ó Jesus, eu sou o José, eu estou aqui. E ia embora. Um dia o José foi atropelado e não passou a ir mais na igreja, porque ele estava no hospital. Só que o quarto que o José estava, com os outros doentes, as enfermeiras também ficavam encucadas com aquilo, porque José era numa felicidade tão grande, mesmo todo machucado, José só ficava sorrindo e alegre. Aí uma enfermeira chegou para ele e perguntou, uai, José, por que o senhor, estando mesmo todo machucado desse jeito, ainda é muito alegre? Aí ele falou, porque todo dia Jesus chega aqui e fala, oi José, eu sou Jesus e eu estou aqui. Então, é uma historinha simplesinha, mas de uma profundidade muito grande, para dizer que a prece não precisa ser grande. A prece pode ser pequena. Essa prece não precisa ser, como diz, um testamento, porque Jesus mesmo falava que os hipócritas é que gostavam de subir no pedestal para orar, para que todos vissem que ele estava orando. Então, a prece pode ser pequena, mas que ela seja do coração, realmente, né? Então, gente, nem tudo que pedimos na oração, eu já falei, não é concedido, porque às vezes não estamos prontos, né? A eficácia da prece. Vocês podem ter certeza que hoje até a medicina e até o cientista, porque a doutrina espírita, como você sabe que é um triângulo, né? Que é ciência, filosofia e religião,
A ciência hoje já está comprovando que aqueles doentes que estão no hospital, que recebem oração dos seus familiares, ou dele mesmo, cura muito mais rápido. Isso é comprovadamente pela ciência. Para vocês verem a eficácia que tem a prece. A prece é de uma eficácia muito, mas muito grande mesmo. Então, gente, não deixe de orar. Faça as orações em tudo que vocês forem fazer. Antes de fazer, façam a prece. Nem que seja uma prece rapidinha, como José. Ô Jesus, vou fazer isso que o Senhor esteja comigo. Né? Bom, gente, a gente costuma tomar muitas decisões na vida e não costuma perguntar a Deus para dar uma força para a gente. Porque a gente se acha dono da gente. E a gente não é dono nem do nosso corpo. A gente não é dono de ninguém, nem de nada aqui nesse planeta Terra. Então, por isso que tudo que a gente for fazer, peça a Deus para que nos ajude. Jesus sempre nos diz que para ter uma melhor conexão com Deus, é a oração, é a prece. Então, gente, aqui eu não sei se vocês nem precisam responder, eu não sei se todo mundo faz o culto no lar. Mas quando Jesus disse, orai e vigiai, é também isso que eu estou dizendo para vocês, pedir a proteção cedo e agradecer à noite. Mas para quem não faz, o culto no lar é de uma grande valia, mas de uma grande valia mesmo. Então, se tem 3 ou 4 ou 2 pessoas, ou se tem uma só numa casa, que faça esse culto no lar. Porque vocês vão verem o tamanho que é a proteção que vai ter nesse lar a partir desse dia. Ah, não, mas a minha esposa não gosta. Faça você, sozinho, o marido, com os filhos. Ah, não, nem meus filhos gostam. Faça sozinho. Aí você vai atraindo, como diz, vai atraindo a atenção deles. Quem sabe um dia a família toda vai fazer esse culto. Que seja um culto de 15 minutos. Só que vocês têm que marcar o dia e a hora. Porque a espiritualidade não é igualzinha a gente, aqui da Terra, que as coisas é assim, tudo na última hora e sem compromisso, às vezes. Eles têm compromisso. Se vocês marcarem um culto na casa de vocês, segunda-feira, 8 horas da noite, vocês podem ter certeza que aqueles que são os anjos de guarda da família e aqueles que são os espíritos benfazejos da família vão estar ali, naquele dia e naquela hora. Que seja por 15 minutos, por 20, faça-se uma leitura, né? Porque a proteção de um lar fica muito grande com o culto no lar. Então, gente, e para lembrar também que a oração não é barganha. Faça isso, oh meu Deus, me ajuda a fazer isso que eu faço aquilo. Eu tenho uma outra historinha também, que me aconteceu, apesar de eu não ser católico, eu tenho muita fé no Padre Libério. Porque o Padre Libério é um dos maiores espíritos, para quem não sabe, que trabalha nos centros espíritas, apesar de ser padre. E teve uma grande formação na última sua reencarnação. Né? Um dos maiores médios de efeito físico que tem hoje, até hoje ainda trabalha, né? Quando trabalha em muitos centros, principalmente no centro que eu frequento, Padre Libério. E roubaram o carro da minha filha na primeira prestação, 33 prestação. Ali, eu invoquei o Padre Libério. Não por ser santo, mas porque nem santo ele foi canonizado ainda. Mas é porque eu tenho muita afinidade com o Padre Libério. O que eu fiz? Nas minhas orações, eu pedi ao Padre Libério que me ajudasse. Ajude que a gente encontre o carro. E a gente passou muitos dias procurando esse carro. Meu sobrinho, que é policial,
na viatura, em todos os lugares que ele andava aqui na cidade, ele tentou encontrar esses carros. Em todos os lugares que tinha desmanche, nós fomos, nada. Aí eu pedi ao Padre Libério, humildemente, que ele me ajudasse a encontrar esse carro. Passou uma semana, veio a notícia que uma pessoa sabia onde estava o carro. Só que não queria polícia. E pediu R$ 1.500, pediu R$ 1.000 de resgate. A gente falou, olha, quem deve 32 prestações, paga. Aí nós propomos a pagar os R$ 1.000. Aí eles falaram, não, nós queremos 1.500, porque o carro está intacto, só está faltando as rodas. A gente paga. Mostraram o lugar onde estava o carro, não foi para a gente, mostrou para uma pessoa para que ela pudesse levar a gente lá. Essa pessoa era amiga da família. Achamos o carro. Lá na hora que achamos o carro, a minha filha entrou em desespero, entrou em lágrima. Aí eu falei, calma, agora graças a Deus. E a gente ficou com medo dos bandidos ir lá e até atirar na gente lá, no meio do mato, que nunca a gente ia achar esse carro se não fosse por uma força, como diz, que ajudasse a gente, né? Aí, lá mesmo eu agradeci ao Padre Libério. Só que a minha filha tinha feito uma promessa de ir lá em Leandro Ferreira. E a gente foi lá em Leandro Ferreira. Pai, o senhor vai com a gente? Foi, vou perfeitamente. Aí. E lá, a gente sem saber, chegou num domingo lá para agradecer. E a igreja tinha mais de 300 pessoas. Porque era despedida do padre da cidade. Aí o padre, era despedida dele, então por isso que o povo, quase todo mundo foi para lá, para a igreja. E nós não sabíamos, né? Chegamos, sentamos lá, eu sentei mais ou menos quase no final da igreja. Saiu um senhor lá do altar, veio lá onde eu estava e falou assim, o senhor podia ajudar na missa? Aí eu falei, e agora? Eu, espírita, ajudar numa missa católica? Mas eu vi que o Padre Libério estava me testando. Por quê? Ele estava brincando comigo e eu senti isso. Por que no meio de 300 pessoas ele me achou? Eu falei assim, não, perfeitamente, o que eu tenho que fazer? Não, o senhor vai só carregar aquela espécie de um haste que tem com a vela na entrada do padre. O senhor vai vestir um jaleco e vai carregar aquele haste com a vela. Ah, não, isso aí é fácil demais. Véio. E fui. Só que o senhor tem que ficar lá no altar durante a missa. Aí você vê o que eu estava me testando. E eu fiquei lá na missa inteira, segurando aquela haste. E eu senti quando alguém falou comigo. Você achou que eu ia esquecer, né? Será que era o Padre Libério ou alguém que, né? Então, a oração, gente, tem muito valor, sabe? Nas horas difíceis e nas horas alegres, viu, gente? Oração não é só nas horas tristes, não. Se você está numa praia, está numa festa, lembre de agradecer também, porque é um momento de felicidade. E a gente só a hora que o bicho pega, né, que a gente vai fazer isso. Então, gente, existe muitos tipos de orações. Os índios adoravam o totem, né? Para quem não sabe, o totem é um pau de madeira, e ali para eles era o Deus deles, porque eles tinham aquele sentimento que aquele totem era o Deus deles. Eles oravam por ele, né? Hoje, vocês veem, os muçulmanos, a maior religião do mundo, não tem Cristo como seu guia. No fundo tem, né? Mas vocês veem, a gente até fica um pouco abismado. Conhecerem Cristo, eles conhecem, mas não tem Cristo como seu guia. Aí a gente fica pensando, mas será que Cristo os abandona? De forma nenhuma. Porque no fundo, eles sabem que Jesus Cristo é que é o seu guia, né? Então, gente, eu vou ler um pouquinho aqui agora, se vocês me dão licença, é porque quando Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve essa intenção de descobrir o que era a prece, né?
Então, no capítulo 17, está escrito assim: pede e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai-vos no vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. Irmã Dulce, um dia, sendo entrevistada, o repórter perguntou para ela: irmã, quando a senhora ora, o que a senhora fala? Ela simplesmente falou: nada, só pensa em Deus. Uai, e Deus? O que faz para a senhora? Tudo. Mas ele fala com a senhora? Não. Ele simplesmente me atende nos meus pedidos, em silêncio. Então, às vezes, nem falar nada precisa, né? Apenas ter um sentimento de amor para com Deus. Não vos afeteis orar com vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, pois o vosso Pai que está nos céus sabe muito mais do que você, do que necessitares, até mesmo antes de perdidos. Gente, Deus sabe tudo o que nós precisamos. E se passamos por algumas amarguras, principalmente na doutrina espírita, hoje nós já aprendemos que muita coisa hoje está relacionada ao nosso passado. Estamos espiando ou sendo provados em muitas coisas. Então, às vezes, uma expiação não pode ser tirada de momento e, às vezes, uma prova também não pode ser tirada agora. A gente pode pedir força para suportar essas provas e essa expiação. Vocês, não sei se é o caso de alguém aqui, vocês imaginam a mãe, que eu já conheço uma pessoa assim, que tem 3 pessoas autistas dentro de casa. Essa pessoa vai abandoná-los e sair correndo para o mundo? Ela não vai ter paz. Por quê? Porque se eles estão com ela, ou é uma prova ou uma expiação. Eu não sei para quem, se é para aqueles que são autistas, né? Ou se é para aquela que agora são mãe deles. Mas Chico Xavier sempre falava: tudo passa. Por mais difícil que seja a prova, por mais difícil que esteja sofrendo agora, vai passar. Porque a reencarnação passa, só não passa a vida. Porque uma coisa boa que aprendemos na doutrina espírita é que somos imortais. Tem gente que ainda não acredita, né? Mas não somos perfeitos, que perfeito só é Deus. Mas somos imortais, isso vocês podem ter certeza disso, né? Então, quando vos apresentados para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai que estais nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não perdoará também os vossos pecados. Até nos evangelhos conta, né, que o empregado chegou para o patrão, que era um governador na época, em Roma, e perguntou: o senhor podia perdoar todas as dívidas que eu tenho para com o senhor? Aí ele falou: olha, por quê? É porque eu estou passando com muita dificuldade com a minha família, não tenho condição de pagar o senhor. Então o governador de Roma perdoou-lhe os pecados. Só que um dos seus companheiros também lhe devia algum dinheiro. E veio pedir para ele, para que ele perdoasse, porque ele também estava em situação difícil.
Ele falou, não, eu não posso perdoar. Eu quero que você, como se diz, se dê um jeito e me pague. E fez com que o companheiro vendesse tudo o que tinha para pagá-lo. O governador ficou sabendo, pegou ele e o pôs na prisão. Uai, eu o perdoo e você não perdoa o seu companheiro? Às vezes é isso que fazemos. Queremos que Deus nos perdoe, mas a gente não perdoa o nosso irmão que está do nosso lado. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Ele também está na parábola que alguns confiavam a si mesmo como sendo justo e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de se orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graça, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante do altar, não ousava sequer erguer os olhos do céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, aquele que, tendo se elevado, será humilhado, e todo aquele que humilha será exaltado. Então é isso, né, gente? Às vezes, muita gente vai no centro, quer ser o centro das atenções, vai na igreja, quer ser o centro das atenções, e às vezes é aquela pessoa que é mais humilde, é que tem mais o olhar de Deus. Porque Jesus mesmo disse: aquele que se exalta, né, será humilhado. E aquele que está vibrando, ele é o bem humilde, será exaltado. Então, gente, eu vou ser sincero para vocês que temos que nos pedir a Deus a proteção e o nosso anjo de guarda. Porque a maioria das pessoas não acredita que tem um anjo de guarda. Não é um anjo de guarda igualzinho todo mundo pensa, que ele vai andar com nós 24 horas. Não, isso não tem. Mas tem aquele que nos aprovou lá na nossa reencarnação e assumiu o compromisso de nos acompanhar. Esse é o nosso anjo de guarda. Não quer dizer que ele está 24 horas conosco, não. Mas ele está sabendo das coisas que a gente está fazendo. E qualquer hora que você o chamar de forma, né, de oração, ou chamar até mesmo em pensamento, ele virá te ajudar. Ele não vai fazer as coisas para a gente. Ele não vai pegar aquilo que eu tenho que fazer e fazer, não. Se for uma coisa para o bem, ele vai te instruir como que é o melhor caminho. E se for uma coisa para o mal, ele vai te orientar. Não faça isso que irás arrepender. Então, esse anjo de guarda, muita gente não sabe que ele está junto, mas ele está sempre junto de nós. No livro dos Espíritos, na pergunta 658, Kardec perguntou: a prece é agradável a Deus? Aí os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Deus. E a prece do coração é preferível do que se pode ler, pois, por bela que seja, se as ler mais com os lábios do que com o pensamento,
A prece é agradada a Deus quando ela é dita com fé, com fervor e sinceridade. Não mais creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato sincero, arrependimento e verdadeira humildade. Então, para Deus, a gente sabe que vale a intenção e aquilo que está no coração. É a mesma coisa daquelas pessoas que às vezes a pessoa pede perdão para ele e fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Você não aparece na minha frente. Isto não é perdão. O perdão de coração é aquele que você aceita o erro que a pessoa fez com você, fala com ele, não, companheiro, que da agora para frente nós estaremos tranquilos e vamos tocar a nossa vida tranquilamente. Bom, gente, eu vou fazer só mais uma aqui, porque já está vencendo o prazo. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar a Deus, pedir alguma coisa e agradecer. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais será recusado, quando pedido com sinceridade. Então, é isso que a gente está falando, Deus do primeiro momento. Não existe outra ferramenta para nos unirmos a Deus. Pode orar-se utilmente por outra pessoa? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si bons espíritos, que o associam ao bem que quer fazer ao outro. Por isso, se você tem realmente intenções de ajudar ao seu companheiro, seu irmão de sangue, seu vizinho, quer orar por ele, se for de bom coração, será atendido também. Então, a prece não é só para a gente, né? A prece é para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, gente, eu agradeço de coração a cada um de vocês, viu? Por estar aqui, pela sua paciência. Espero que tenha ajudado ao menos um pouquinho, e a partir de hoje, seja na alegria, seja na tristeza, seja em qualquer situação, não desistam, porque a ajuda está sempre à nossa volta. Ore, peça com a força do seu coração, com sinceridade, que vocês serão ajudados. Tá bom? Que Jesus esteja conosco.